Bom, pessoal, vamos aguardar só mais um pouquinho para começar essa live e começar um bate-papo aqui sobre a questão do coronavírus e o abuso de preços. Então, eu agradeço primeiro o convite do professor Arthur Gueiros e a presença de todos os colegas aqui do CPJM e os demais colegas que vieram aqui para a gente bater esse papo sobre uma questão que é bem atual, uma questão que está acontecendo, que é o problema da elevação de preços no contexto da pandemia. Então, assim como nós temos problemas relacionados à criminalização da conduta de quem viola as normas administrativas, estaduais e municipais, nós temos também problemas relacionados a aumentos de preço. Então, eu tentei traçar aqui um roteiro e começando com a questão da provocação, do motivo pelo qual a gente vai conversar hoje sobre isso. Então, vou colocar para os senhores aqui uns slides para a gente trabalhar e nós vamos dar uma olhada no panorama jurídico e tentar observar, sob o prisma da legislação brasileira, que tipo de tratamento deve ser dado ao abuso de preços, levando em conta que nós já temos medidas tomadas no âmbito da Secretaria de Defesa do Consumidor. Sumiu a cara do professor. A cara do professor deve estar na lateral, porque agora deve ter aparecido um slide para vocês. Correto? Apareceu um slide para todos? Do CPJM? Ou não? Apareceu sim. Tá. Então, a rigor... Tem caixa de diálogo aqui para digitar? Para falar? Tem um chat, né? Acho que tem, mas onde é que escreve? Aqui, ó. É esse aqui? Falou. Então, todos conseguem visualizar Todos conseguem visualizar, então? Oi, sim. Agora eu estou estranho aqui. Todos conseguem? Bom. Juliana, me confirma se você consegue visualizar? Panoeiro, tá tudo ok. Sim, tudo ok. Ótimo, então. Beleza, então. Vamos começar. Então, meus amigos, o tema tem, na verdade, como provocação a questão do aumento de preços, em especial em São Paulo, do botijão de gás, no contexto da pandemia, e algumas elevações de preços em mercado, preços comuns de alimentos em geral, que subiram cerca de 70% na pandemia. Então, a questão de fundo é discutir se esse tipo de comportamento do agente econômico, do empresário, se ele consiste em algum tipo de infração penal ou se não, se isso faz parte de um jogo de mercado dentro do qual é legítimo. A internet dele ou é minha? É cabo. Eu vou tentar tirar o fone, veja se fica melhor assim. O áudio melhora dessa forma? Cecília, melhora? Tá bom. Tá bom agora. Eu acho que era melhor, Panoeiro, você colocar todo mundo no mute, e aí quando alguém
falar e abre para falar. A pessoa abre. Entendi. Mas eu Isso você tinha consegue. colocado, Cecília, todo mundo no mute lá na configuração da reunião, entendeu? Eu acho que aqui tá. Agora foi. Eu acho que agora tá ok. Tá. Bom, vamos lá, vamos seguindo então. Então, a provocação básica para a gente debater o tema é encontrada nesses aumentos de preço, né? O botijão de gás, em alguns locais de São Paulo, chegou a custar R$ 200. E, embora a Petrobras diga que o preço na refinaria e as distribuidoras confirmem, esse preço não teria sofrido grande variação durante o período da pandemia, em especial porque o preço do petróleo vem caindo, né? Pois bem, então a nossa indagação fundamental aqui é justamente relacionada ao cabimento de uma intervenção penal nessa questão. Então, eu separei essa pergunta aqui, e aí talvez seja o vício do nosso trabalho em pesquisa. A gente sempre procura colocar uma pergunta e tentar, no final, responder essa pergunta, né? Então, a pergunta de fundo é se existe crime na elevação de preço durante períodos de calamidade pública ou de emergência em saúde pública internacional, que é a nossa situação atual, em se tratando da Covid, né? Então, essa é a pergunta que nós vamos tentar responder ao final dessa live aqui, conversando um pouquinho sobre sistema econômico capitalista, sobre controle de preços, sobre regulação de mercado e outros aspectos que são pertinentes à matéria. Então, com o pano de fundo aí, nós temos, de um lado, um modelo econômico específico, que é o modelo econômico capitalista. E por que o modelo econômico é o modelo econômico capitalista? Porque, desde o advento do liberalismo econômico, e que tem em paralelo o liberalismo político, Declaração de Direitos do Homem, Revolução Francesa, Independência das 13 colônias americanas, nós temos a consolidação de um modelo de sociedade no Ocidente, na qual, de um lado, se apresenta como modelo hegemônico o modelo econômico capitalista, e, de outro, se apresenta a democracia como instrumento de liberdade política. Então, não é de democracia que nós vamos tratar do aspecto econômico. Tá? Óbvio que remeter a Adam Smith aqui em alguma medida, compreender a construção desse modelo econômico, que a rigor está na base de toda essa questão que a gente vai discutir. Ou seja, quando você pensa numa sociedade ocidental, você pensa a rigor que ali foi construído um modelo econômico que é baseado num pressuposto fundamental, qual seja a liberdade de adquirir e de produzir. A essência do modelo econômico capitalista é essa ideia de quem quer produzir, produz, quem quer comprar, compra. Eu assisti há pouco tempo um debate do superintendente do CAD, no qual o interlocutor dele relatava que o primeiro-ministro russo, soviético, né, Mikhail Gorbachev, ele teria visitado a Inglaterra pouco antes daquele fim da União Soviética e ele ficou surpreso ao circular pela Inglaterra e não se deparar com fila para a compra do pão. E ele teria perguntado, né, aos interlocutores do governo britânico quem era o ministro do pão da Inglaterra para que ele pudesse falar com ele para saber como é que ele fez para eliminar as filas. E, na verdade, a resposta que ele recebeu, essa história não se sabe se de fato é ou não verídica, a resposta que ele recebeu é que o ministro do pão na Inglaterra era, na verdade, cada padeiro, porque eles tinham nas mãos a decisão sobre produzir ou não produzir. Na essência, quando nós pensamos no modelo econômico capitalista, nós pensamos num modelo
onde há uma pulverização do poder decisório em sede de decisões econômicas, e o Estado, em tese, se retira desse controle. Ou seja, na essência do modelo econômico capitalista, nós vamos encontrar o homem comum. O modelo econômico capitalista por essência, caracterizado por uma atomização. O modelo perfeito pensado, o modelo de concorrência perfeita pensado pelo Adam Smith, é um modelo que seria reproduzido por nós numa feira livre. Todo mundo que quer comprar está de um lado, todo mundo que quer vender está do outro, e ali daquele jogo de procura e oferta, você tem a regulação de preço. Então, o modelo econômico capitalista é um modelo econômico característico das nossas sociedades. Queiramos ou não, gostemos ou não, o professor Eros Grau diz que esse modelo econômico tem uma ampla capacidade de relegitimação, ou seja, na verdade, ele vai se reconformando e vai se mantendo enquanto modelo hegemônico. Pois bem, se esse modelo econômico capitalista é, de fato, o modelo prevalente em termos de como é que se diz, organização da sociedade para o atendimento de demandas, então é intuitivo que na base dele aparece essa equaçãozinha, oferta e demanda. E é essa equação, oferta e demanda, que produz a ideia de preço natural. Aí, preço natural para o Adam Smith, dentro daquela sua equação do capitalismo como forma de estimular o desenvolvimento econômico, preço natural é o preço de equilíbrio entre oferta e demanda. Diante dessa quadra, pensar em controle de preços num modelo de capitalismo liberal soa, no mínimo, estranho. E por que soa estranho? Porque não há espaço para esse tipo de regulação. Quem regula o preço é exclusivamente a oferta e a demanda. Então, no triângulo da nossa discussão hoje, nós teremos que passar pelo modelo econômico capitalista, e nós veremos que a Constituição é, por essência, capitalista. Passaremos pela questão do controle de preços, se ele é possível, se ele não é possível, se nós podemos admitir que o Estado vai intervir na economia mexendo no contrato, numa das variáveis do contrato, e, por fim, nós vamos examinar a questão do quê? Da legalidade penal. Em outras palavras, se dentro dos limites de legalidade que se impõe ao direito penal, existe espaço para discutir a incriminação de comportamentos abusivos como esse. Remete para a gente, então, a toda essa discussão, a compreensão de que o direito penal, mesmo lá, na sua configuração mais liberal, própria da sociedade burguesa, onde se estruturou todo um novo modelo de Estado de Direito e que criou condições para o advento das atividades econômicas em geral, esse próprio direito penal encontra no Código Penal de Napoleão um delito que, segundo Adam Nieto Martin, seria o representativo do delito do liberalismo econômico, ou seja, seria um crime próprio do liberalismo econômico. E que crime é esse? Era o crime de manipulação de preços. Ou seja, nós já tínhamos dentro daquela passagem ali do modelo feudalista para a implantação do capitalismo e a consolidação das sociedades ocidentais dentro de um modelo de Estado de Direito, que é calcado na ideia de liberdade, e liberdade também econômica, nós tínhamos um delito relacionado à manipulação de mercado. Isso remete a um aspecto fundamental que aparece em A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que diz respeito a uma constatação do Adam Smith de que, em certas circunstâncias, e ele fala especificamente do problema da concentração econômica, ou seja, o aspecto concorrencial, ele dizia que talvez fosse necessária a intervenção do Estado. Então, o que nós percebemos é que saímos de um modelo em que o Estado se retira por completo da atividade econômica, deixa o mercado
funcionar livremente, e a partir de um dado ponto, o Estado tem que fazer algum tipo de intervenção, porque esse modelo capitalista acaba se revelando disfuncional. Aqueles mais estudiosos do capitalismo afirmam, John Galbraith, Franklin Tucid, William Franklin Tucid, que foram controladores, especificamente o último foi um controlador de preços durante a Primeira Guerra Mundial, afirmam que o capitalismo possui deficiências. Então, aquele modelo ideal de oferta e demanda funciona muito bem dentro de uma perspectiva, digamos assim, científica, matemática. O que foi? Alguém chamou? Acho que tem algum microfone aberto. Então, e nesse aspecto, há uma observação bastante interessante do Richard Thaler, que o Thaler diz o seguinte, que não se explica por que a economia tem tanto prestígio enquanto ciência social, na medida em que, em geral, os modelos econômicos que são montados pelos economistas apresentam falhas e normalmente não dão certo. Ou seja, embora isso seja um fato constatável em uma série de fracassos econômicos brasileiros, isso se repete em maior ou menor grau em outros países. Mas o Thaler chama atenção para uma série de comportamentos irracionais que o homem adota e que acaba culminando com resultados indesejados. Pois bem, então, como disse aos senhores, dentro da apresentação, o professor Nieto Martim afirma da existência de, como está colocado aqui, depois nós vamos disponibilizar para os senhores os slides da apresentação através do site do CPJM, tá? Então, e posteriormente as conclusões dessa palestra vão aparecer no site também, sob a forma de opinião, de uma forma bem sintética. Então, percebam que já no Código Penal de Napoleão nós tínhamos um delito relacionado à manipulação de preços. Porém, nós não estamos falando de manipulação de preços. Manipulação de preços temos até hoje como sendo algo incriminado. Basta pensar na manipulação de preços, de valores mobiliários que constituem o que a gente conhece como crimes relacionados ao mercado de capitais. O que é, de fato, interessante para a gente é perceber o seguinte. Existe uma outra face. Se, por um lado, manipular o preço, como manipular preço, Manuel? Retendo mercadorias, exercendo monopólio num setor. Basta você pensar em produtores pecuaristas de uma determinada região que são obrigados a suportar o monopsônio, ou seja, um único comprador, um único grande comprador que vai impor as condições de preço para aquele pecuarista, para que ele possa vender. Não é economicamente viável que ele vá procurar um outro adquirente para o seu produto. E isso tudo gera uma série de discussões se o Estado não deve intervir a partir da criação de uma política de preços mínimos. Isso não deixa de ser intervenção do Estado sob o aspecto de controle de preço, ou seja, mexer numa das variáveis do contrato. Nesse ponto, meus amigos, o que é importante a gente deixar claro que o fato de vivenciarmos um modelo econômico capitalista não exclui de maneira alguma que possamos estar diante de algum tipo de intervenção do Estado sobre esse modelo. E essa intervenção existe, é legitimada, é reconhecida tanto na Europa continental como nos Estados Unidos, como a nossa Constituição permite, e esse tipo de intervenção nos leva à reflexão sobre qual é o alcance disso. E nesse ponto, eu pesquisei um livro sobre teoria do controle de preços, do John Kennedy Galbraith. O livro é de 1952, mas o livro trata da questão do controle de preços. E em sua introdução, ele fala de textos de William Taussig, Franklin William Taussig, se não me engano, que teria sido um controlador de preços durante o período da Primeira Guerra Mundial. E nós sabemos muito bem que quando falamos em direito penal econômico ou direito penal da intervenção do Estado na economia,
nós estamos, obviamente, tratando de questões que vão tangenciar problemas ideológicos, problemas de poder ou não poder, ter um tipo de intervenção de um modo ou de outro, mas nós nunca poderemos negar que, ao longo da história, o direito penal econômico esteve muitas das vezes associado a períodos relacionados a calamidades, a guerras, etc. Então, as reflexões do Galbraith são interessantes pelo aspecto do seguinte: ele vai falar sobre o controle de preços, o livro já é pós-Segunda Guerra, e ele vai falar já sobre controle de preços numa quadra de todas as reflexões que ocorreram durante a Segunda Guerra. E ele coloca o seguinte: olhe para os Estados Unidos, olhe para o Reino Unido, olhe para a Alemanha, para o Canadá ou para a Austrália. Em todos esses países nós encontraremos normas relacionadas ao controle de preços. E essas normas relacionadas ao controle de preços são perfeitamente legítimas, não tem qualquer tipo de contratempo na sua existência, porém, reconhece a efetividade delas é tão maior quando associada a medidas de racionamento, ou seja, quanto mais elas estejam associadas à situação em que consegue-se controlar o quanto se tem de oferta de mercadoria naquele específico setor econômico, mais fácil se torna manipular o controle de preço. E ele diz: o controle de preço, como nós conhecemos, nasce na Segunda Guerra. Nós tivemos, em outros momentos, na antiguidade, registros históricos nesse sentido da existência de controle de preços, mas controle de preços, tal como se concebe hoje, ou seja, como forma de controle da inflação, e mais, meus amigos, como forma de controle da alocação de recursos, isso é fruto da Segunda Grande Guerra. Então, isso toca num ponto interessantíssimo para a gente. Quando nós pensamos na balança da lei da oferta e da demanda, pensada nos estertores lá de Adam Smith, de David Hume, de Bernard Mandeville, essa balancinha de oferta e demanda, ela precisa estar muito claramente alicerçada no mercado onde haja uma concorrência ampla. Por quê? Porque onde não houver concorrência, nós fatalmente estaremos sujeitos a quê? A um condicionamento de um determinado agente econômico. E isso interessa para a gente por quê? Porque nós vivenciamos agora, em pleno século XXI, um instante de recessão, de carência. E isso nos remete à possibilidade de controlarmos o preço. Então, apenas para que a gente tenha presente a questão do Galbraith, ele coloca isso aí, da data dos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o moderno uso do controle de preços e salários como instrumento de política econômica. E aí ele vai falando que em geral, está associado ao controle inflacionário, mas isso é só uma tradução livre da obra dele, mas quanto mais haja racionamento, mais fácil você estabelecer políticas econômicas dirigidas ao controle de preços. Pois bem, então, admitida essa construção aí de que o controle de preços é uma forma de intervenção do Estado na economia, e vejam, é um autor americano de Harvard, ou seja, não é nada infenso ao capitalismo. Então, nós temos que olhar para a nossa Constituição. Como nós sempre conversamos ao longo tanto do mestrado quanto do doutorado, com o professor Gueiros, que hoje nos direciona as pesquisas no CPJM, nosso único fundamento de legitimidade para uma intervenção no âmbito econômico e através de normas penais é a Constituição. E quando olhamos para o artigo 170 da Constituição, constatamos que ali nós temos um sistema econômico que é capitalista. Basta observar o artigo 170, que ele fala ali, tirante o artigo 1º da Constituição, mas ele fala ali a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Isso, numa pausa breve aqui, nos remete a um aspecto interessante
que era tratado por Bobbio e que hoje toca nos modernos programas de compliance, tema de outros colegas aqui, com muito mais perfeição, com muito mais sagacidade do que a minha pessoa, né? Mas, quando nós falamos em ordem econômica, o Bobbio anunciava já há muito tempo que nós vivenciaríamos um século no qual as empresas, o mercado, seria capaz de produzir normas para regular o seu funcionamento e que nem tudo seria oriundo do Estado. O que o Bobbio sinaliza com isso? Sinaliza que nós vamos ter outras fontes de regramento, que por mais que o Estado queira impor suas normas, o mercado vai resolver as coisas de um outro modo. E isso significa dizer o quê? Que eu, enquanto estudioso do direito penal, não posso pensar em direito penal econômico sem estar atento para essas ponderações que advêm do mercado. Se eu ignorar esse aspecto, eu passo a fazer uma aplicação meramente formal do direito penal e desconectada com a razão de ser, que é a existência do próprio modelo econômico capitalista. Por isso, meus amigos, quando nós olhamos para esse mesmo dispositivo e olhamos para o parágrafo único do artigo 170 da Constituição, nós constatamos aqui, como explica o ex-ministro do Supremo, Eros Grau, que a ordem econômica deve se conformar aos ditames da justiça social. E o que quer dizer essa conformação aos ditames da justiça social? Significa dizer que existe um espaço de intervenção estatal que tem por escopo promover essa justiça social que está conectada com aquilo que vem antes, atribuir a todos uma existência digna. Ou seja, a expressão de justiça social traduz para a gente aqui, em termos de ordem econômica, a constatação de que a nossa Constituição não se filiou a uma ordem puramente liberal. Embora o Supremo Tribunal Federal jamais tenha sido chamado a falar sobre políticas econômicas neoliberais e sua conformidade com a Constituição, o que o próprio ministro Eros Grau chama atenção, não há nenhuma dúvida de que a Constituição é uma Constituição social e que essa intervenção do Estado no espaço econômico se legitima em prol dessa promoção da justiça social. Então, toda a conformação que nós temos do espaço econômico, toda a conformação por meio também de normas penais, deriva, obviamente dessa qualificação que se dá à ordem econômica, que deve seguir ditames de justiça social. Mais ainda, na parte final do parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ora, essa ressalva salvo nos casos previstos em lei, meus amigos, indica tão somente uma coisa, que a liberdade econômica é uma liberdade exercida nos limites da legalidade. Em outras palavras, é uma liberdade com legalidade. Então, o tal do ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, não é válido para o cidadão apenas comum, é válido também para as atividades econômicas que vão ser conformadas. Por isso, a percepção de que existe hoje uma declaração de direitos, Lei 13.874, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, ou Lei da Liberdade Econômica, como se tem chamado, reafirmando a proteção da livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica, é simplesmente uma lei que é absolutamente redundante em relação ao que nós temos na Constituição. Ninguém tem dúvida alguma que livre iniciativa e livre exercício de atividade econômica, na verdade, elas se encaixam perfeitamente dentro da ideia de uma Constituição que admite o modelo econômico capitalista. Então, quando você percebe que aparece ali no parágrafo 4º, disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º dessa lei, constitui norma geral de direito econômico, conforme o inciso 1 do artigo 24, nos incisos ali, ele está sendo absolutamente redundante. Por quê?
porque ninguém tem dúvidas de que a União pode editar normas gerais de direito econômico, ninguém tem dúvida quanto a isso. Ninguém tem dúvida de que o sistema econômico é capitalista, ou seja, que há uma proteção da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica. Contudo, se nós estivermos diante de uma situação na qual se pretende, a partir dessa lei, afirmar uma prevalência da livre iniciativa em detrimento de outros aspectos sociais da nossa Constituição, essa lei, com certeza, estaria fadada de algum tipo de inconstitucionalidade. Porque, como relata o professor saudoso, professor da UFMG, Washington Peluso Albino de Souza, a nossa Constituição promoveu um equilíbrio entre ideais de índole coletivista, social, e ideais liberais próprios do capitalismo. Cada momento ali nós vamos encontrar esses princípios transitando numa quadra, tentando encontrar um equilíbrio entre eles. Pois bem, então, dizer, por exemplo, que a intervenção do Estado é subsidiária e excepcional sob exercício de atividades econômicas é reproduzir o que está no artigo 173. Não tem grande distanciamento disso. E ninguém tem dúvida de que o Estado não é o principal ator econômico, que são os particulares que exercem a atividade econômica de modo livre. Cabe a eles isso. Embora algumas atividades estratégicas, obviamente, devam ficar nas mãos do Estado por razões de interesse coletivo, de interesse nacional, de segurança nacional, ou, como queiram, genericamente, de interesse público. Pois bem, diante disso tudo que nós apresentamos aqui, ficou que nós temos um modelo econômico capitalista nas sociedades ocidentais, que a Constituição consagra esse modelo econômico capitalista, que há uma intervenção do Estado na economia, e vimos que uma das formas de intervenção do Estado na economia é o controle de preços. Por mais que tenhamos aí uma ideia de um modelo econômico capitalista, ele não é infenso à intervenção do Estado na economia, o que pode se dar também pelo controle de preço. Diante disso, meus amigos, é de se destacar aqui no artigo 170 da Constituição, o que é fundamento para a nossa compreensão do problema colocado no início, que livre iniciativa, livre concorrências e tutela do consumidor são princípios que buscam um tipo de equilíbrio. Só que, indo além, no parágrafo 4º do artigo 173, nós temos um dispositivo que diz que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que visa a dominação de mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário de lucros. Aumento arbitrário de lucros, que interessante constatação do superintendente do CAD, no sentido de que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o órgão, a autoridade maior na regulação da concorrência no Brasil, ele disse que não havia constatação dentro do CAD quanto a investigações relacionadas a aumento arbitrário de lucros, e que eles estavam se deparando com o problema agora, em meio a essa pandemia, por conta da situação excepcional. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção? Nós temos, de um lado, livre iniciativa, que se traduz genericamente na liberdade de empreender, salvo naquelas hipóteses que a lei restrinja a liberdade de empreender. Livre concorrência traduz a ideia, sem grandes debates, de livre acesso dos agentes econômicos ao mercado. Ou seja, se nós temos um mercado que é extremamente lucrativo, teoricamente, esse mercado será atrativo a novos atores e, com isso, nós teremos o aumento da concorrência. Então, dentro da lógica capitalista, é o livre acesso aos mercados sem grandes restrições. E a tutela do consumidor, a parte frágil da relação econômica que merece, por parte do Estado, algum tipo de intervenção. Só que quando nós falamos aqui de a lei reprimirá o abuso de poder econômico, quando a Constituição chama atenção para isso, é preciso que nós saibamos situar onde é que nós podemos colocar os alicerces da nossa discussão. Nós podemos olhar a questão do abuso de preços numa perspectiva do consumidor, ou podemos olhar na perspectiva da concorrência. Então, ou seja, quando nós pensamos sobre esse prisma, nós acabamos deixando um pouco de lado uma lei muito antiga, a lei dos crimes contra a economia popular, aquela que substituiu a nossa primeira lei penal econômica,
a atual, ainda vigente Lei 1521 de 51, porque nela nós vamos encontrar algumas figuras típicas que não têm lugar nem dentro do direito penal do consumidor e nem dentro do direito penal da concorrência. Pois bem, então, eu fiz aqui um quadro, mas eu só quero deixar... Vamos pensar apenas nisso aqui. A abusividade de preço pode ser tomada nessa dupla perspectiva. Eu vou passar adiante, porque esse slide ficou... Eu confesso a vocês que era para ter apagado esse slide, ficou muito feio. Então, vamos tomar aqui o seguinte. Tome apenas o seguinte. Eu posso observar o abuso de preço sob a perspectiva do consumidor ou sob a perspectiva da concorrência. Eu vou voltar e vou mostrar de novo essa estrutura. Tá? Então, o importante para a gente é saber como que um controle de preços se alinharia à nossa Constituição. Quais os motivos que a nossa Constituição aceitaria como razoáveis para um controle de preço. O ministro Barroso tem um texto já bem antigo no qual ele fala sobre ordem econômica e controle de preços. E ele defende a possibilidade do controle de preços a partir de algumas premissas, entre as quais a ideia de que esse controle deve ser excepcional, esse controle deve ser temporário, esse controle deve ser tal que permita um mínimo de lucro para o capitalista. Esse controle deve se balizar, obviamente, em alguma autorização legal. Então, se nós colocássemos assim, não é admitido enquanto política pública regular, ou seja, eu não posso ficar o tempo todo controlando o preço, porque eu acabaria negando o próprio sistema econômico capitalista dentro daquela ideia de liberdade de empreender, produzir e liberdade de consumir. Eu posso admitir em situações de anormalidade, e é a nossa questão nesse momento, ou seja, ele diz que em caso de grave deterioração das condições de mercado, deve observar a razoabilidade. Ele diz que deve ser limitado no tempo, que me parece já ter uma proximidade com a ideia de que não pode ser algo que fique permanentemente sendo aplicado. E, por último, ele diz que, em nenhuma hipótese, pode ter venda abaixo do preço de custo. Para aqueles que acompanham os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, vocês sabem que nós temos no Supremo a questão em debate das companhias aéreas pedindo indenização da União por conta do tabelamento de preços de voos aéreos internacionais, de viagens internacionais, tabelamento de preço que acabou redundando numa mega indenização que a União terá que pagar para cada uma delas. Por quê? Porque, na verdade, você, quando fixa um preço abaixo do custo daquela própria atividade, o que você está fazendo, na verdade, é expropriando. Né? Então, o ministro Barroso admite isso. Então, vamos lá para aquelas duas perspectivas. Nós temos uma tutela extrapenal do consumidor no Código do Consumidor. Nós temos uma tutela penal do consumidor aparecendo tanto no Código do Consumidor quanto na Lei 8137. É aqui que nós vamos, num primeiro momento, procurar encontrar algum dispositivo que esteja correlacionado ao abuso de preço. E não há, senhores. Curiosamente, em nenhuma das figuras não há algo relacionado diretamente ao abuso de preço. Há fraude sobre preços, há fraude na entrega de mercadoria, há omissão na prestação de informação, há falsidade na publicidade, há uma série de condutas. Contudo, eu vou mostrar algumas aqui para os senhores, não há nos crimes contra o consumidor, quer do CDC, quer da 8137, um delito que trate desse aumento abusivo de preço. E por que isso é decisivo para a gente, senhores? Por que falar em abuso? Ali atrás eu falei em abuso de poder econômico. Porque, a rigor, quando nós pensamos em direito penal econômico, e aí as lições são do professor Arthur Gueiros, nós estamos transcendendo aquela ideia original do liberalismo econômico, das sociedades liberais do século XVIII e XIX, de que dever-se-ia proteger, no âmbito criminal, a propriedade. Nós transcendemos essa visão e passamos a uma visão na qual a própria propriedade, quando utilizada de modo abusivo, pode servir para cometer crimes. Eu lembro aos senhores von List,
Franz von Liszt, quando discutia muito brevemente a questão da responsabilidade da pessoa jurídica, ele dizia que a pessoa jurídica ela podia contratar, ela podia ter direitos, ela realizava uma série de atividades. Então, ele dizia, ela pode também cometer fraudes e pode praticar condutas usurárias. Ou seja, em outras palavras, por que não avançar no sentido de também ser responsabilizada? Mas aquilo não progrediu, esse raciocínio, mas é mencionado pelo professor Miguel Polânio Navarrete, quando ele trata da responsabilidade penal da pessoa jurídica na Espanha, ele faz referência a Franz von Liszt como um dos primeiros a tocar nessa questão da pessoa jurídica. Tá? Bom, se nós observarmos, então, os tipos penais da Lei 8137, nós vamos encontrar, quando muito, isso daqui, artigo 7º, inciso 5. Vejam que os outros não têm qualquer referência, que fraudar preços, não é o caso. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens e serviços mediante exigência de comissão ou taxa de juros ilegais. Não é o caso. O que nós estamos tratando é uma mercadoria X era vendida por 100 e, a partir do momento que entramos nessa situação de pandemia, ela passou a ser vendida por 200 ou 300 ou 500 ou 1.000, uma coisa que caracterize o abuso. Tá? Não há em nenhum desses tipos penais hipótese de enquadramento da conduta. Se nós observarmos o Código do Consumidor, do mesmo modo, as condutas não tratam especificamente disso. Omitir dizeres, sinais ostensivos, estão relacionados muito mais a questões do modo como o serviço é prestado, a falta de informações, a publicidade, o uso de peças usadas em lugar de peças que deveriam ser novas para reparar um produto, mas não há nada relacionado à abusividade de preço. Então, sob o prisma do que temos do direito do consumidor, nós não podemos afirmar que a conduta teria lugar aí. Pois bem, sob o aspecto concorrencial, meus amigos, nós temos a tutela extrapenal regulada na nossa lei antitruste, 12.529. E a conduta criminal, a tutela penal, na lei 8137. Aqui é que eu quero me deter um pouco com os senhores para que nós possamos compreender qual é o substrato da incriminação de algumas condutas, porque se nós não conseguirmos correlacionar direito penal e direito econômico, naturalmente, quando nós confrontamos exclusivamente uma norma penal com uma outra norma penal, nós estaremos observando coisas que na sua aparência são iguais, mas não são. Por quê? Porque isso aqui regula um aspecto específico do direito econômico. Qual? Direito concorrencial. Isso aqui regula simplesmente uma outra questão relacionada a aumento de preço. Então, é importante nós estabelecermos que o que é tratado na Lei 8137 são crimes relacionados ao abuso de poder econômico. E, se são crimes relacionados ao abuso de poder econômico, eu preciso, quando vou ler esses tipos penais, quando eu vou ler esses tipos penais, eu preciso ter em conta essa perspectiva. Pois bem, então, precisamos aqui olhar para os crimes contra a ordem econômica, ou seja, aqueles relacionados ao abuso do poder econômico. E aí eu pergunto, mas o que é, afinal, o poder econômico? Poder econômico, dentro da compreensão do direito concorrencial, é aquele poder de fato do agente atuar de modo indiferente à concorrência ou à clientela. Ou seja, é um poder que permite ao agente econômico elevar preços sem perder parcela substancial da sua clientela pelo ingresso de um novo agente ou pela migração dessa concorrência para outro fornecedor. Por que é importante termos em vista a questão do abuso de poder econômico? Por uma questão simples. Se poder econômico é isso, a minha pergunta que fica é, será que o seu Manuel da padaria da cidade de Vassouras, onde ele detém 3 padarias,
Se ele elevar o preço do pão na pandemia em 200%, ele cometeria um crime contra a ordem econômica desses previsto na Lei 8137? Meus amigos, a resposta é desenganadamente negativa. Por quê? Porque o que a Lei 8137 trata é de algo que tem como substrato a regulamentação do abuso de poder econômico. Ela não trata de condutas em geral dos agentes econômicos. O pano de fundo dela, tanto é que a revogação recente, em 2011, de vários tipos penais ali previstos, para uma simplificação da legislação relacionada a crimes contra a ordem econômica, tanto é que foi feita pela própria Lei 12.529. Mas o núcleo da ideia ali é o poder econômico enquanto um poder que se submete ao controle de uma autoridade antitruste. Então, quando nós olhamos para os crimes contra a ordem econômica da Lei 8137, precisamos necessariamente pensá-lo sob o prisma da regulamentação do antitruste, ou seja, daquilo que é no Brasil a contenção do poder econômico. Se não fizermos isso, vamos ver tipos penais que parecem ser aplicados ao seu Manuel da Padaria, quando a lei está calcada em outro objeto. Pois bem, antes da Lei 12.529, nós tínhamos 3 artigos que tratavam de crimes contra a ordem econômica. O 4º, o 5º e o 6º. Depois da Lei 12.529, nós temos apenas o artigo 4º. O legislador simplificou e resolveu um problema que era realmente, ele mexeu no preceito secundário, acabando com aquele negócio, pena de 2 a 5 ou multa. É um negócio esquisitíssimo. Você aplica a pena de 2 a 5 anos numa conduta que você considera de média potencialidade lesiva, mas você, em contrapartida, troca por multa. Não tem sentido o direito penal fazer isso, porque nós já teremos sanções para esse tipo de infração lá no âmbito do CAD. Então, que se limite a atuação do direito penal para que não fique parecendo que é algo absolutamente inócuo, o sistema de dias-multa do direito penal, quando confrontado com as multas que o CAD pode aplicar. Pois bem, olhemos a redação original. Aqui na redação original, nós tínhamos o artigo 4º ali, constitui crime contra a ordem econômica, veja, abusar do poder econômico. O objeto de referência disso é o dispositivo constitucional. E aqui no inciso 7 desse artigo, nós tínhamos elevar sem justa causa preços de bens e serviços valentes de monopólio natural ou de fato. Ou seja, nós tínhamos aqui uma forma de abuso econômico, abuso do poder econômico, vinculada a quê? A deter o sujeito monopólio natural de fato. Monopólio natural é aquele em que o sujeito acaba se implantando como único ator ali e fica de tal ordem custoso o ingresso de novos agentes que ele passa a deter o monopólio daquele serviço. É como se você pensasse, por exemplo, no serviço de eletricidade, que em muitas cidades só pode ser fornecido por uma empresa. Aquilo é serviço público, não é técnico falar em monopólio para serviço público. Porém, você só pode ter, obviamente, um sujeito te fornecer, né? Aquele cara que traz a luz até a sua casa. No máximo, você vai poder botar um painel solar para poder adquirir luz de uma outra forma. Mas você não vai, obviamente, pensar nisso. Você vai olhar e vai ver, eu só posso adquirir no Rio de Janeiro luz da Light. Então, em outras cidades da Ampla, em outras cidades da Eletropaulo e assim por diante. Então, nós temos que ler esse dispositivo pensando nisso, pensando na tutela da lei, da nossa Constituição, contra o abuso de poder econômico. Por que isso é o pano de fundo? Porque, segundo a doutrina econômica, o professor Fábio Luiz trata disso, a professora Paula Forgione trata disso também, é um movimento natural do capitalismo a concentração econômica. E, como consequência, se nós vamos diminuindo o número de agentes econômicos, naturalmente eles passam a deter mais poder. Na nossa Constituição, o poder econômico por si só ele não é punido. O que se pune é o abuso desse poder. Então, a leitura disso aqui está conectada com essa ideia do monopólio natural. Se eu estou sozinho ali, eu faço o que eu quero com o preço. Eu não preciso me sujeitar aos custos
e há uma margem razoável de lucro, eu imponho meu preço. Pois bem, se é essa a ideia que nós temos, então, vejam, o artigo 4º fala de crime contra a ordem econômica, o artigo 5º diz que é crime da mesma natureza. Que natureza? Também crime contra a ordem econômica. E o artigo 6º também vai tratar da mesma coisa, crime da mesma natureza. E aí ele fala ali, vender ou oferecer mercadoria ou contratar serviço por preço superior ao oficialmente tabelado ao regime legal de controle. Senhores, esse dispositivo aqui constitui crime contra a ordem econômica. E os crimes contra a ordem econômica estão relacionados a quê? Ao poder econômico, ao abuso de poder econômico. Isso quer dizer o quê? Que quando se utiliza esse dispositivo para referenciar a um outro que está na Lei de Economia Popular, para dizer, não, esse artigo revoga o da Lei de Economia Popular. Nós estamos passando por cima da questão de que crime contra a ordem econômica é uma noção que tem como substrato infrações à ordem econômica, que constam da Lei 12.529. Então, eu não posso pensar nesse tipo de infração sem observar isso, a repressão ao abuso de poder econômico. Primeiro, ali a partir da Constituição, e ao tempo da 8137, estava nessa lei aqui, Lei 4137, a lei que cuidava do CAD antes do CAD se tornar uma autarquia em regime especial. O CAD se torna uma autarquia em regime especial pela Lei 8884, que regula de modo mais adequado a questão do poder econômico, e a Lei 12.529. Dito de outro modo, os crimes dos artigos 4º, 5º e 6º da Lei 8137, em sua redação original, se reportam a infrações à ordem econômica. Leia-se, a uma intervenção do Estado, também por controle de preços, para conter o quê? O poder econômico dentro de certos limites. Então, quando nós observamos que a Lei 4137 fala de repressão ao abuso de poder econômico, conforme nossa Constituição anterior, e lista ali como formas de abuso de poder econômico, elevar sem justa causa preço, provocar condições monopolísticas para provocar elevação temporária de preço, o que nós estamos vendo é que o Estado, ao intervir para a defesa da ordem econômica, ele o faz também por controle de preços. É uma forma de você impedir que ocorra um lucro abusivo por parte daquele que detém poder econômico, porque ele não vai ser incomodado pelo jogo de mercado. Então, como é que você contém a posição dele de impor preços abusivos? Você tabela, você faz tabelamento de preço. Ah, mas compra? Desde que isso seja momentâneo, você impõe até ver se de repente não há uma outra solução para o mercado, se não aparece um outro concorrente, se ele não adequa a sua própria prática a uma razoabilidade, mas é uma forma do Estado intervir na economia. Pois bem, vejam o 36 da Lei 12.529, nossa atual lei antitruste. Constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos que possam provocar os seguintes efeitos: limitar, prejudicar a livre concorrência, dominar mercado, aumentar arbitrariamente o lucro, exercer de forma abusiva a posição dominante. Isso é infração da ordem econômica. Se nós estamos na quadra de crimes relacionados a isso, nós temos que observar o que é infração da ordem econômica para saber o que é um crime contra a ordem econômica. Do contrário, nós estaremos interpretando em descompasso aquilo que nós sabemos bem que no âmbito do direito penal econômico depende dessa conexão por conta da técnica de normas penais em branco. Então, vejam, não é... Olhem que o interessante é que a tabela de preços vai vir por um ato administrativo do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, o nome que se dê na época. Mas a questão é saber se aquilo é um instrumento de contenção do poder econômico. E era disso que era tratado lá.
a redação atual do artigo 4º, veja como ela é muito mais simples para tentar mostrar o que aconteceu. Veja, constitui crime contra a ordem econômica, novamente. Abusar do poder econômico, dominar o mercado, né? Formar acordo, convênio, ajuste, aliança entre os ofertantes para fixação artificial de preço. Aqui está aquela mudança que eu disse para os senhores. Então, vejam como o legislador simplificou. E simplificou por quê? Porque basta para você compreender o que é abuso de poder econômico que você vá à Lei 12.529. E disso tudo, o que eu extraio? Pois bem, penso eu que devemos, em primeiro lugar, observar como que o Ministério da Justiça se pronunciou, através da Secretaria de Defesa do Consumidor, sobre o tema. Ele manifestou, por meio de uma nota técnica, a preocupação com essa questão da elevação de preço, máscaras e álcool em gel. E, especificamente, disse o seguinte: acerca do caso concreto, é esperado que em momentos de crise ou guerras ou pandemia, como Covid, ocorra um aumento abrupto da demanda em função de insegurança dos consumidores acerca da continuidade do abastecimento de produtos e serviços. Nenhuma novidade. Qualquer um que estivesse no Rio de Janeiro, assim que começou a ganhar corpo as notícias em torno da Covid, sabe que os supermercados ficaram cheios, parecia que era o fim do mundo, né? Uma diminuição da oferta de produtos causada pelas paradas nas linhas produtivas, como noticiado na China, e disse que, no caso, um dos impactos imediatos foi preço de álcool em gel e máscara. O mais interessante é que ele tece algumas considerações sobre elevação sem justa causa, mas ele relata aqui, já caminhando para o final, que só no caso concreto é possível determinar se houve um abuso de preço sob a perspectiva do consumidor, sob uma perspectiva extrapenal. Pois bem, se é essa leitura que é dada pelo Ministério da Justiça, qual seja, como é que eu vou saber que o preço é abusivo? Se o sujeito já se deparou com a cadeia produtiva sofrendo com problemas decorrentes da pandemia, em especial, a produção de máscaras ocorria em Wuhan. Ou seja, a cadeia de distribuição vai ser prejudicada, porque Wuhan é o foco da pandemia. Então, se o sujeito já compra por um preço mais elevado e o preço se apresenta elevado ao consumidor, nós não temos como falar de abusividade de preço. Basta um confronto entre a planilha e o preço de venda. Ele tem direito a uma margem de lucro. Agora, se o sujeito tinha um estoque de um determinado produto e se aproveita da procura das pessoas para elevar arbitrariamente o preço, aí passa a ver a tal da abusividade. Ou seja, nós não temos como falar em abusividade apenas olhando para o valor que é colocado à venda no produto. Nós só podemos tirar a abusividade a partir desse confronto entre planilhas de compra, para saber como é que o mercado está oferecendo para o sujeito isso, e a abusividade pode não estar nele, pode estar no anterior ou em outro ponto da cadeia produtiva. Mas eu preciso sempre ter em vista o quê? Que o preço final não necessariamente é abusivo pelo valor que ele apresenta. Ele vai ser abusivo se o sujeito for um oportunista, se ele se aproveitar da condição de pandemia para elevar o preço. Pois bem, então a minha indagação é a seguinte: vimos que não tem tipo penal hoje para cobrir essa conduta no consumidor. Não temos tipo penal para cobrir essa conduta também no âmbito dos crimes contra a ordem econômica, que tratam de abuso de poder econômico, que são aqueles relacionados a infrações da ordem econômica. Haveria, então, espaço para a incidência da Lei de Economia Popular? Penso eu que nós teríamos aí dois tipos penais para cogitar. O primeiro deles seria esse. Artigo 2º, inciso 6, transgredir tabela de preços de gêneros e mercadorias, serviços essenciais, transgredir tabela de preço, em sua essência. O professor e desembargador aposentado do TJ de São Paulo, o Estouco, sustenta a revogação desse dispositivo. Ele, num livro sobre crimes contra o sistema financeiro, no qual ele faz alguns comentários sobre a Lei de Economia Popular, ele diz o seguinte, que a lei virou uma colcha de retalhos, não há como negar, parte do que era tratado ali está na Lei 7492, é crime contra o sistema financeiro, aquela parte relacionada a instituições financeiras, etc., gestão fraudulenta de gestão financeira. Parte daquilo acabou sendo tratado nitidamente em Código do Consumidor, mas existe uma parcela que subsiste ali.
ele entende que o artigo 6º da Lei 8.137 teria revogado esse crime aqui do artigo 2º, e posteriormente teria sido revogado pela Lei 12.529. Como eu disse para os senhores, o pressuposto da leitura dele é um confronto entre os dispositivos. Sob essa perspectiva, nenhuma dúvida, um dispositivo parece revogar o outro mesmo. Falam de tabela de preço, essa é inclusive a posição do Dr. Bruno Gilabert, delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro, em um artigo no Jota, salvo engano. No Jota não, no Justa, um desses sites. Ele escreveu um artigo também sobre controle de preço, e ele faz menção a essa posição do Dr. Rui Estouco. Eu, particularmente, vou divergir do Dr. Rui Estouco. Penso eu que o artigo 6º tratava de abuso de poder econômico, correlacionado às normas de tutela contra o abuso de poder econômico. Que normas, Panoeiro? Se a Lei 8.884 só surgiu depois da 8.137. Sim, as normas que estavam na 4.137 e que já tratavam de abuso de poder econômico. Aliás, a 4.137 inaugura um tratamento mais específico e detido da questão do abuso de poder econômico no Brasil. Contudo, eu sou obrigado a concordar com o artigo do Dr. Gilabert, no sentido de que, como não temos tabela de preços, então é inviável pensar em transgredir algo que não existe, ou seja, falta o complemento da norma penal em branco. Pois bem, sobraria então esse outro tipo penal aqui, o artigo 4º-B. Na letra A nós temos a usura pecuniária e na B nós temos a usura real. Obter ou estipular em qualquer contrato abusando de premente necessidade, lucro patrimonial que exceda o justo para a prestação feita ou prometida. É o cara que se aproveita da tragédia para ter um lucro oportunista, como ocorreu na tragédia da Serra aqui no Rio em 2011. Ou seja, as pessoas pegaram um galão de água, passou a custar R$100, quando custava 11, 12 reais. Então, esse sujeito que eleva preços valendo de uma situação oportunista, de uma conduta oportunista, a nosso ver, comete usura real, ou seja, um crime da Lei de Economia Popular, um crime que está em vigor e que pode muito bem ser aplicado nesses casos. Por quê? Porque isso aqui não está relacionado, meus amigos, a poder econômico. Não está relacionado ao que está lá no artigo 4º da Lei 8.137. Então, encaminhando a nossa conclusão, que vai ficar lá como opinião no site do CPJM, entendo que, diante de todo o panorama que nós traçamos da evolução da nossa sociedade, das sociedades ocidentais, que foi calcada no modelo econômico capitalista, no modelo econômico capitalista que admite a intervenção do Estado na economia, que essa intervenção pode se fazer por meio de controle de preços, é uma forma de intervir no contrato, ou seja, a gente nunca deve esquecer que intervenção do Estado na economia significa intervir no contrato ou intervir na propriedade. Lição do Eros Grau, que me parece perfeita quando nós compreendemos do que estamos tratando. E, em razão disso, se nós estamos diante de uma possibilidade, qual seja, de que o Estado possa se valer, ainda que momentaneamente, de tabelamento de preço, então, existe tipo penal específico a cuidar disso? Na Lei de Economia Popular temos. Temos um dispositivo que parte da doutrina diz que está revogado. Eu, particularmente, entendo que não está revogado porque o objeto dele era diferente do artigo 6º, inciso 1, da redação original da Lei 8.137. Por outro lado, ainda que se resolva essa controvérsia no sentido da revogação, o que, a meu ver, seria equivocado, mas é uma questão de interpretação, teríamos aí a questão do crime de usura real para aquele que se aproveita da circunstância. Lembremos-nos apenas que a Lei de Economia Popular guarda grande proximidade com essa ideia de atingir número indeterminado de pessoas que é própria dos bens jurídicos transindividuais do direito penal econômico. Eu agradeço a todos a paciência, acabei me excedendo um pouco, porque problemas tecnológicos de quem nasceu no século passado e tem dificuldade para lidar
com o Zoom e com esses outros aparatos tecnológicos. E, mais uma vez, fico à disposição para qualquer tipo de pergunta. Eu vou apenas suprimir aqui o compartilhamento para melhorar o vídeo. Acho que agora... Vou abrir o chat. Não sei se vocês fazem pergunta pelo chat ou se vocês... como é que se diz? Se vocês mandam uma mensagem pelo microfone mesmo. Professor Arthur, poderia orientar? Olha, sou eu. Oi, Panoeiro, tá me ouvindo? Estou vendo. Eu mandei uma pergunta no privado para você comentar uma questão aqui. A notícia de hoje. Notícia de hoje. A Prefeitura de Florianópolis está proibindo, deixou um decreto, o prefeito, que cidadãos da cidade de São Paulo aluguem apartamentos de temporada em Florianópolis. Isso é correto, professor? Pô, é uma coisa complicada, né? Porque como é que você vai discriminar em razão da procedência, né? É complicado, em primeiro lugar, porque é uma norma de caráter geral, né? Que tenta realizar um tipo de intervenção, não deixa de ser uma intervenção no espaço econômico. Isso toca um pouquinho a nossa questão de direito penal econômico, porque todas as normas que interfiram de algum modo no contrato, elas não deixam de ser normas de direito econômico, né? O professor Nusdeu chega a dizer que 95% do nosso ordenamento seria relacionado a direito econômico, porque de algum modo interfere. Assim, eu particularmente vejo isso como inconstitucional, mas assim, nós vivemos momentos de situações que realmente parece que nós temos, não sei nem quantos municípios nós temos, mas, na verdade, eu descobri que nós temos, em vez de 27 estados, temos 27 repúblicas, cada uma com seu presidente, que traça normas também, e descobrimos também que temos outros reinados aí, coisas similares nos municípios. Mas eu confesso que eu veria como inconstitucional por você não poder discriminar em razão da origem da pessoa, né? Tanto mais numa norma, né? De caráter geral e editada pelo município. O que eu estou esperando mesmo é passar a pandemia para ver como é que o STJ vai resolver os habeas corpus todos que ele negou com essas pessoas sendo denunciadas, porque, a meu ver, outro dia na palestra do professor Arthur, alguém perguntou sobre se poderia haver crime de desobediência. Então, por exemplo, nós estávamos discutindo aquela questão de que o prefeito proíbe com máscara, sem máscara, CPF tal, etc. E na hora H, um guarda municipal chega e prende o sujeito. Sai da praia, se não sair, está preso. Eu entendo que a ordem tem por base um substrato que não é legal, porque não corresponde àquilo que foi regulamentado pelo ministro da Saúde. Então, entendo que é absolutamente inviável nós pensarmos em incriminação. Quanto ao prefeito aí de Florianópolis, eu, sinceramente, eu não tenho nem palavras para dizer. Eu acho que isso, para mim, faz parte do momento. Então, acho que a gente vai ter que conviver um pouquinho com isso. Quem tiver alguma outra pergunta, eu fico aqui à disposição. Bom, o meu analista está aqui também. Já sei que ele já aprendeu e não vai mais poder errar. Meus amigos, vou encerrar então agora. Eu agradeço mais uma vez o convite, a orientação do professor Arthur Gueiros ao longo de toda a minha caminhada nessa pós-graduação. A Juliana por me ensinar a lidar com ferramentas tecnológicas que não são do meu tempo. Eu digo que nasci no século passado, mas acho que eu nasci de verdade mesmo lá por 1910, 1911. Eu só escapei numa máquina do tempo e fui colocado um pouco à frente. Mas, de todo modo, agradeço a paciência aí e um abraço e muita saúde para todos nós. Até logo, pessoal.